Ao longo da minha vida, eu já ouvi pessoas me declararem que gostaria de ser como fulano de tal, como Beltrano. Eu vejo que o sucesso de alguns personagens da história, sua desenvoltura, seus talentos, suas habilidades, especialmente aquelas que têm expressão pública, chamam muito a atenção das pessoas. E quando elas olham para o seu coração, elas querem ser como aqueles personagens. O programa Devoto 11 falará acerca de ser como Jesus. Será que algum dia da sua vida você desejou ser como Jesus? Eu tenho muito medo de usar a palavra espiritualidade. Isso porque ela pode representar uma gama enorme de manifestações religiosas, podendo realmente referir-se a qualquer uma delas ou a todas elas. Monges budistas em postura meditativa na busca por esvaziamento, devotos caminhando em procissão, carregando velas, em ato de louvação a um determinado santo ou santa, fiéis em transe emocional num culto pentecostal ou os famosos rituais de prosperidade em igrejas neopentecostais. Todas estas manifestações de afeição religiosa é, em certa medida, uma espécie de espiritualidade. Mesmo a expressão melhor definida como espiritualidade cristã, abarca inúmeras tradições dentro do cristianismo. O fato é que, diante de tantas alternativas religiosas, há quem acredite que o importante mesmo é ser uma pessoa espiritualizada. Alguém de espírito fraterno, inclusivo, tolerante, pluralista na essência do termo, uma espécie de religioso multipartidário que não consegue enxergar a verdade, mas ao invés disso ele consegue ver muitas verdades. Esta é a típica espiritualidade contemporânea. Eu tenho encontrado alguns irmãos na fé que adotaram este jeito estranho de pensar e com este discurso nos lábios, sabe? É gente que cansou de ser hostilizada e classificada como retrógrada, gente que quer sair das sombras do intelectualismo e ser respeitada ao custo de negociar a fé. Muitos pastores, inclusive, e igrejas inteiras têm preferido este caminho a endurecer o jogo e anunciar a suprema notificação divina a que todos os homens se arrependam. Exatamente como fez o apóstolo Paulo em Atenas ao pregar. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Atos, capítulo 17 e versículo 30. Na verdade, falar de Cristo como Senhor, no seu sacrifício como único ato de redenção, nele como único caminho para a salvação e no seu ensino como a única fonte de consulta para quem deseja realmente agradar a Deus, é incorrer no risco de ser rotulado como intolerante numa época plural como a nossa. Confesso que para mim é muito difícil de entender como cristãos conseguem acomodar a mensagem da salvação sem crer na unicidade de Jesus Cristo e na proclamação da libertação do pecado em Cristo somente. Os bancos da igreja deveria ser o lugar onde o pecador se sentisse mais amado e, ao mesmo tempo, mais desconfortável com uma vida a serviço do pecado, sendo continuamente desafiado a abandoná-lo completamente. Hoje, há uma maneira de se lidar com o pecado que me assusta. Queremos reclamar graça ao custo da resistência ao arrependimento. Há pessoas com quem tenho andado milhas e mais milhas ao longo da minha trajetória pastoral, as quais eu declaro todo o tempo amá-las, e que me ouvem também condenando o seu jeito pecaminoso de viver a vida. Eu faço a jornada com eles, proclamando arrependimento
e libertação, apontando a fé no sacrifício vicário de Jesus como único ato determinante para a salvação dos homens. Alguns, é certo, se arrependem. Outros seguem o seu próprio curso de vida, mas não somos como os que mercadejam a palavra de Deus, como os que oprimem o povo, impedindo que eles alcancem a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Vivemos imersos numa Babel religiosa, mesmo no âmbito cristão. O pluralismo religioso está aí. É como se o mundo bíblico de uma infinidade de credos e deuses voltasse do passado. Isto nos facilita calibrar a pregação e a missão, mostrando para nós que nunca foi tão urgente ater-nos aos textos bíblicos e a eles somente, posto que no universo religioso com essas características, foi este que os apóstolos viveram e cumpriram a missão de Jesus, a missão cristã. Cabe então perguntar o que eles pregaram, o que os apóstolos pregaram, pastor? Nós vivemos cercados de novidade, eu não consigo enxergar o porquê disso, mas todos os dias leio a respeito de alguma novidade que alguma igreja inventou. É fato que os cristãos dessa geração querem mais do que Cristo e do Evangelho. Querem uma religião que os divirta. Querem shows, querem espetáculos bem produzidos de música e dança, querem uma refeição misturada, uma espécie de pregação com molho cultural, querem dinheiro, rituais de cura e prosperidade. Para esta geração, Cristo não é suficiente. Mas num universo pluralista como aquele no qual os apóstolos pregaram, qual foi a mensagem da verdadeira igreja? Qual foi a mensagem do verdadeiro pregador? Do pregador da cruz. A mensagem da verdadeira igreja é e sempre foi a do puro evangelho, nada além e nada aquém do que o evangelho. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Mais tarde, escrevendo aos Romanos, ele explicou o que era de fato uma demonstração do poder de Deus, dizendo: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Os apóstolos tinham uma única mensagem: Cristo subiu à cruz para a salvação da humanidade. E por mais simples que essa verdade possa parecer, ela é poderosa para salvar o pobre, o rico, o jovem, o adulto e o idoso. Continuando a falar aos Coríntios, ele disse no capítulo 4, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Pastores, pregadores leigos, missionários, evangelistas, discípulos de Jesus de uma forma geral, precisam contentar-se com o honroso título de ministros de Cristo. Nessa função, nenhum dos verdadeiros propagadores do Evangelho tem liberdade para anunciar qualquer outra mensagem senão que Deus se fez carne na pessoa de Jesus, sofreu a morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia e voltará na sua glória para receber os seus eleitos no reino eterno. Esta foi a mensagem que colocou o universo religioso pluralista do mundo bíblico de cabeça para baixo. É a única mensagem que pode salvar a sua alma apesar da sua pobreza ou riqueza. É a única mensagem capaz de salvar a sua família da desgraça, da perdição e fazer com que a sua vida ganhe sentido. Qualquer igreja genuinamente cristã enxerga em Cristo sua suficiência e tem na mensagem de Cristo o seu estandarte. Qualquer outra característica além dessa, meu querido amigo, meu querido ouvinte, ou diferente dessa, é um flerte perigoso com a heresia anticristo. Assim, irmãos,
Encontrem em Jesus e somente nele a sua esperança, na sua cruz a sua única glória e em servi-lo a sua arrebatadora obsessão. Que Deus te abençoe nessa busca insaciável por Cristo. Amém.